Gente, chega pra cá que esse episódio hoje tá sensacional, viu, Lara? Tá mesmo. Olha, eu conheci esse querido que topou vir bater esse papo aqui conosco. Eu fiquei tão encantada com a história dele, uma história de persistência, que eu falei, ele precisa ir lá contar pra gente um pouquinho dessa vivência dele. E, claro, falar um pouquinho sobre tradição. Uma palavra que eu falo que cada vez menos, ela tá meio que em desuso, mas ele acredita muito nessa tradição, pra gente saber de onde que a gente veio. É isso aí. E também vamos ter que contar aqui uns causos caipira, umas poesias, né? Trazer a identidade mesmo aqui do nosso centro-oeste, né? Que não só de Goiás, mas engloba Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, que tá tudo ligado. O que eu achei mais interessante é que ele é um mato-grossense que luta por essa causa, por esse centro de tradições. Você sabia que existe um centro de tradições goianas, gente? Existe sim. Então você assiste até o finalzinho pra você ver que nós vamos contar vários causos aqui, falar o que é esse centro de tradições. E não perca. É isso aí, pessoal. Então roda a vinheta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2, aqui com o seu host e apresentador Pedro Maia e com a minha grande parceira de bancada, Lara Brito. E aí, Lara, isso como é que aí. você tá? Olha, eu tô bem demais, graças a Deus. Eu falo sofrendo com a secura aqui do Goiás, Nossa, com esse tempo bravo. que não chove, com esse calorão que tá fazendo, mas tá tudo certo, gente. Calor é, como se diz, psicológico, assim como o frio, né? É bom a gente acreditar nessas mentiras, né? É igual fome, né? Fome também é psicológico. Não é igual fome, tudo é psicológico, gente. E hoje nosso podcast está super especial, porque você sabia que aqui em Goiás existe um centro de tradições goianas? É isso mesmo. Eu estava até comentando com o Pedro, é muito comum a gente escutar sobre esses centros de tradições no sul do país. E eu confesso para vocês que, recentemente, eu fiquei sabendo que existia um centro de tradições goianas. Então, a gente tem que saber como é que é isso, como é que isso acontece aqui no nosso estado. É isso aí, é CTG, mas não é Centro de Tradições Gaúchas, não, Centro de Tradições Goianas. E hoje o nosso convidado é o Farid Abreu, ele que é comunicador, apresentador, radialista, violeiro, catireiro e goiano de coração. Seja muito bem-vindo, Farid. Muito obrigado, Pedro. Ai, bom demais, Farid. Fiquei muito feliz que você aceitou o nosso convite para vir participar aqui desse podcast, desse bate-papo, na verdade. Essa prosa. Maravilhoso. Já de início aqui, já fiquei encantado com o início do programa e principalmente pelo entusiasmo, né, de vocês falarem de um mato-grossense que resolveu trabalhar a cultura em Goiás. E foi justamente espelhados nos nossos amigos gaúchos, né? Ah, então eu não fui longe, então, não, né? Exatamente. Foi isso mesmo. Só que tem um detalhezinho, Lara, que para a nossa sigla não nascer morta, né? CTG, que bateu famoso, tudo igual, né? É o famoso. Todo mundo ia se lembrar, é gaúcho, Sim, é gaúcho, sim, e até é hoje ainda sofro por isso, né? Mas aí eu acrescentei um E-Cultura no meio. Centro de Tradições e Cultura de Goiás. De Goiás. Aí diferenciou a Ficou denominação. um CTG. Ficou CTCG. CTCG. Isso, então, exatamente. que é o Centro de Tradições. Um pouco mais difícil de pronunciar, né? Porque todo mundo já quer falar CTG. Daria certo, né? Centro de Tradições e Cultura de Goiás. E tem quanto tempo que existe esse centro aqui? Há 25 anos. 25. Eu idealizei esse projeto justamente pela dificuldade de inserção no mercado, né? Como um profissional de comunicação, encontrando muitas barreiras. E para quem tinha chegado há pouco tempo à cidade, né, em Goiás, que eu sou mato-grossense, e ex-bancário. Trabalhei em Campo Grande, me transferiram para Rondonópolis, no Mato Grosso. De Mato Grosso me mandaram para Ji-Paraná, já queriam me mandar para o Acre. Aí Nossa, mas rodou demais. Aí Tudo isso como bancário? Como bancário. Banco do Brasil? Não, bancos particulares, né? Eu trabalhei 3 anos no Unibanco, em Campo Grande, e depois eu entrei para o Bandeirantes, fiquei 1 ano lá em Campo Grande, e depois para Rondonópolis e Ji-Paraná, até 1985, mais ou menos. E foi uma das razões também da idealização do CTCG,
porque por todos esses lugares por onde eu passei como bancário, sempre existia um CTG gaúcho. Não, isso aí é verdade, Farid. Eu também já rodei o Brasil, já andei fora do Brasil. Se você for na Lua, você vai achar um CTG. Impressionante. Com certeza. E eu tiro o chapéu para os irmãos gaúchos, Demais. porque valorizam Eles são a cultura extremamente tradicional, bairristas, né? é impressionante. Exatamente. Você vai lá no Rio Verde, ali no sudoeste goiano, ali, os gaúchados tá tudo tomando chimarrão cedo. Não se envergonham Chimarrão, tererê, eles estão lá. Não se envergonham de vestir a bombacha, bota, cinto Boina. boina. Não, mas antes da gente Tudo falar aí típico, do né? nosso centro de tradições, eu quero que você conte pra gente como que é um bancário. Que dia que você falou assim, não, esse negócio de bancário não é pra mim, eu quero ser um comunicador. Quando que virou essa chave? Lara, isso foi um dilema eterno na minha vida. Porque vocês imaginem uma pessoa criada lá no Mato Grosso, com um pai lavrador, rígido ao extremo. Então você cresce sendo uma pessoa tímida, né? Receoso de tudo. Será que eu vou cometer um erro? Vou ser punido? E aquela coisa. E só que eu tinha no meu interior aquela vontade e aquele gosto pela música, pelos bons comunicadores, né? Eu fazia sempre questão de ligar um rádio. E quando eu estava sendo transferido de lugar para lugar, a minha distração era ouvir rádio. Eu acordava na madrugada, então você se ligava o apaixonou rádio. ali pela Escutar um profissão. modão sertanejo. Ei, rapaz, aí eu voltava lá na infância, né? E, por coincidência agradável também, o primeiro trabalho foi justamente para falar para o agricultor mini e pequeno produtor rural de Goiás. Aí eu já me Então lembrei... você começou sua carreira no rádio aqui em Goiás. Aqui em Goiás. E depois enquanto eu fui bancário, eu tinha apenas o primeiro ano do segundo grau. E aí um irmão meu que já morava em Goiânia construiu uma marcenaria muito grande, estava se dando muito bem no negócio, né? E foi quando eu saí do banco. Eu parei de trabalhar em banco e ele me convidou. Falou, vem me ajudar a administrar aqui. E eu vim. Só que eu tinha, na época, ainda viva a minha saudosa mãezinha, né? E tive que trazê-la junto comigo também, né? Porque a gente já não tinha mais o pai. E outros irmãos também. E viemos todos para cá, mas, infelizmente, o meu irmão, como já era casado, infelizmente ocorreu aquele famoso atrito sogra e nora. Normal. Desde que o mundo é mundo. Também a minha sogrinha é top, viu? Um beijo, sogra. A minha também, gente. A minha também. Eu tô falando dos outros. Maravilha. E aí eu fui obrigado a tomar uma decisão, né? Porque ficou insustentável o ambiente. Não dava para a gente conviver ali, trabalhar e acontecendo coisas que não eram agradáveis. Né? Exatamente. A convivência ficou insuportável e eu fui obrigado a sair, virar uma esquina, alugar 2 cômodos pequenos. E aí vocês imaginam a batalha. E aí você falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Exatamente. E aí, o que Lara. você fez? O que eu fiz? O que você fez? Você falou assim, agora eu saí do banco, Olha deu tudo errado aqui, o que eu vou fazer? Olha a opção de trabalho do moço. Com isso você tinha o primeiro ano do segundo grau. Só. E foi quando eu resolvi voltar a estudar. Que ótimo. Fazer o segundo e o terceiro ano à noite. Sim. Lá na Escola Técnica de Campinas, professor Rubão. Ao final do segundo grau, um colega me convida para prestar vestibular, né? E lá vou eu com ele, mas apenas para fazer companhia, porque na época os cursinhos eram uma febre, né? O cursinho tal, assim, assado,
é completo, você é aprovado com certeza, né? E era vestibular realmente naquela época, né? Vestibular raiz, né? Porque hoje é o seguinte, acho que o Pedro até falou isso aqui, você passa na porta da faculdade e eles já estão assim, pode entrar e começar agora o curso. E agora tem Enem, prova, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima chance. Sem prova também. Hoje em dia não tem isso mais. Naquela época você tinha que ir para a briga mesmo, você tinha que ser bom. Caneta e papel na frente. Tinha que saber fazer conta, né? Também, né? E aí, com isso, acho que Deus, a gente não pode se esquecer, né, de agradecer. Jamais. Porque eu acho que Deus me inspirou e, por incrível que pareça, eu fui o único do colégio aprovado no vestibular. Olha só. Não tinha o dinheiro sequer do pagamento da taxa. Da matrícula. Colega que pagou para mim. Muito obrigado, Alziro. Qual curso que era que o senhor... Rádio e televisão. Rádio e televisão. Porque ao chegar lá próximo ao guichê, né? Depois daquela fila quilométrica de quadras e quadras, quando chegaram lá, entregaram o folheto. Você nem sabia o que você ia fazer, então? Eu fui para fazer companhia com o amigo. E aí ele pagou sua inscrição, falou, escolhe aí, deixa eu ver o que tem aqui. Quando eu vi o folheto, ele olhou, tal, não, eu quero direito, tal. E, coitado, infelizmente nunca foi aprovado, não conseguiu ser advogado conforme ele sonhava, né? Mas aí ele me passou o panfleto, o livreto lá, e eu fui olhando, de repente eu vi comunicação social, rádio e TV. Falei, rapaz, esse negócio aqui me interessa, moço. Eu já imaginei, né? Tímido como eu era. Falei, não é possível que depois de 4 anos eu não crie coragem. Estudado, né? Aprendeu as técnicas e tudo. Eu vou ter que sair de lá preparado. E assim foi. E assim foi. E aí o seu primeiro emprego foi já fazendo na faculdade ou você teve que esperar terminar para conseguir seu espaço? Não, aí a parte da sobrevivência como eu costumo dizer, a subvivência foi vendendo quadrinhos na Avenida Goiás, na antiga Feira Hippie. Olha só. Então você também é artista? Você desenha? Ou você terceirizava? Não, deixa eu contar um pouco a história, porque por trabalhar na marcenaria com meu irmão, a gente acabou aprendendo a dar acabamento em móveis, né? Resina, laca, fazia-se esse tipo de acabamento. E como eu fiquei a ver navios na cidade, sem conhecer ninguém, sem referência nenhuma, eu tinha que encontrar uma opção de renda. Aí eu me lembrei que meu irmão tinha me levado uma vez à Feira Hippie lá na Goiás. E eu vi um camarada vendendo uns porta-retratozinhos lá, só na madeira branca. E vi também um expositor que é artista plástico, ele é funcionário na Assembleia Legislativa do Estado. E os quadros dele que ele expunha, com as molduras bem largas, assim, mas na madeira também, sem acabamento. Fui planejar, né? Eu falei, o que eu vou fazer? E você lembrou disso? Aí eu me lembrei que eu sabia fazer o acabamento. Fui lá e comprei um quadrinho de R$1 do rapaz que vendia o porta-retratos. Levei para casa, dei um acabamento e no outro domingo eu voltei para conversar com o seu Bento, o artista plástico da moldura grande, larga, que poderia ser uma fonte de renda para mim. E realmente assim foi. Quando eu mostrei o porta-retrato para ele, ele falou, rapaz, é você que faz esse acabamento? Eu falei, é. O senhor não gostaria de fazer nessas molduras do senhor? Aí vocês já fizeram como Vim aqui para isso. Hoje é uma collab, na época foi uma parceria ali. Foi uma parceria, ele já me entregou uma moldura. Não, você leva, faz e traz no próximo domingo. Eu falei, combinado. E assim foi por quanto tempo esse ofício? 3 anos de faculdade e 3 anos de Feira Hippie. De Feira No Hippie. último ano que eu resolvi, com uma amiga, buscar um pouco de conhecimento prático, né? Porque a universidade, vocês sabem, é muito teórica, né? Muita teoria. Até hoje.
E aí eu percebi, eu combinei com a colega, ela falei, Patrícia, acho que nós vamos sair daqui com um diploma, mas como vai ser na hora que colocarem um microfone na nossa frente? Colocar assim no ar, gravando. Exatamente, que acender a luzinha lá do outro lado, como é que fica? Aí ela falou, vamos lá no Brasil Central? Eu falei, bora. Aí fomos para lá, saudoso Antônio Porto, locutor a nível nacional famoso, esportivo, né? Uhum. E nós conversamos com ele, ele já fez uma recepção sensacional para a gente. Falou, pagar, nem pensar. Então, se vocês quiserem trabalhar de graça... Para aprender... Procure o departamento de jornalismo lá. Olha só. Fala com o Mauro José. E lá fomos nós. Ficamos 1 ano fazendo estágio. Só que, na época... Sem ganhar nada. Sem ganhar nada, tirando dinheiro do bolso para ir lá. Para pagar a condução ali? Pagar a condução, pegar ônibus. Tinha que estar lá às 18 horas, produzir um programa de notícia que é apresentado até hoje lá na Brasil Central, às 7 da manhã. Uhum. É chamado O Mundo em Sua Casa. E a gente fazia produção. Editar tudo, reportagens, o pessoal trazia das ruas e tal. Só que não existia convênio entre a universidade e o Estado, né? Uhum. Para que a gente estivesse lá. Aí virou uma guerra com o sindicato de radialistas, com a própria universidade, né? Todo mundo, vocês estão entrando pelas portas do fundo. Eu falei, não, não estou entrando pelas portas do fundo, estou buscando conhecimento, rapaz, exatamente. É diferente. Uhum. Então, exatamente. E aí, depois dessa nossa presença forçada lá fazendo estágio, foi regulamentado um estágio, que o pensamento do pessoal lá na comunicação, né, no departamento de comunicação, é que o aluno é explorado pelo empresário, mas não é bem assim, né? Eu acho que tem que existir um sacrifício inicial de quem está aprendendo, até em prejuízo próprio, né? Mas que ele vai sair dali um bom profissional, ele vai verificar a presença de grandes profissionais já atuando e vai aprender. E é lógico... É uma troca, né, Farid? Exatamente. Concordo. Então, eu entendia como uma possibilidade da gente aprender realmente na prática com profissionais, né? Exatamente. Mas a área da comunicação é muito assim. Não, né? Pois é. Assim, a gente aprende muito na prática. Na minha época de faculdade, que eu fiz agronomia. Então, assim, eu também fiz estágio de graça, muitas vezes. Exatamente. Principalmente nas férias e tal. Porque você pega um profissional que você admira, e se ele falar para você assim, se você quiser rodar comigo, você pode rodar, eu não vou te pagar. Mas só de você estar perto daquele você profissional, está aprendendo, você está fazendo um network, já está conhecendo gente, já está adquirindo conhecimento. Exatamente. Né? E até se posicionando como um profissional do segmento, né? Ao lado dele, você vai sendo visto também como... E quando que foi o primeiro salário merecido, suado, efetivado, carteira assinada? Demorou muito? Eu posso falar francamente para você, Lara? Pode. Que até ontem nunca existiu. O que? A carteira assinada ou o salário? O salário. E a carteira assinada também. Eu não acredito. Empreendedor nato. Forçosamente, mas sim, Pedro. Sobrevivente. Sobrevivente, porque eu sou desses aí também, uma das razões do meu projeto CTCG ter vingado, vamos dizer assim, foi o fato de eu ter conseguido espaço na rádio universitária com meu amigo jornalista Pedro Paulo das Chagas. Ali no setor oeste, né? Isso, no Lago das Rosas. Fiquei praticamente 17 anos tirando dinheiro do bolso, indo para a rádio apresentar violeiros, mas em contrapartida, esses violeiros que participavam do meu programa iam para o CTCG participar dos Domingos Culturais, que é o espaço que a gente destina a eles, né? Para eles se apresentarem em público, usando aparelhagem profissional, como você viu lá. Sim. E hoje, transmissão simultânea pela nossa rádio e TV web. Olha aí, que legal. Tradição goiana, né? Então, a gente conseguiu
ultrapassaram um período de muita dificuldade, pagando aluguéis. Nós estamos naquele espaço que você esteve há 18 anos. E é muito bem localizado ali, é muito bom. É uma área pública que estava abandonada e foi mais uma missão para o Farid Abreu e equipe. Parabéns, São Farid. irmãos. Que legal, fantástico. Eu não conheci, não. Eu tenho que ir lá ainda para conhecer o espaço. Vai lá, é muito que você legal. vai. Todo domingo? Todos os domingos. A gente está tentando reativar, né? Porque em razão da pandemia nós ficamos 2 anos e 4 meses, 5 meses praticamente sem abrir as portas. E aí né? você parou também com o programa de rádio e televisão nesse período? Não. Não, continua normal. Continuei, só lá o centro que não tinha como funcionar. Mas em termos de estruturação do projeto de comunicação, né? Que era a criação da rádio e da TV. Então isso eu apanhei muito. Mas Porque uma das coisas que eu corria no curso de rádio e TV era justamente a parte técnica e edição, aquela coisa toda. Eu olhava assim para o pessoal na frente de um computador ali, horas e horas, falei, não é para mim. Meu sonho era isso aqui. Né? Essa parte aí de técnica não é minha praia. Não, fui obrigado a aprender tudo. Farid, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu tenho até uma curiosidade. A gente sabe que hoje o mundo, a gente dorme e acorda, tudo mudou. O que antes era uma verdade, hoje não é verdade mais. Igual eu brinco assim, né? Eu falei, o ovo era ruim, agora é bom, o café mata, o café é bom. E as informações são todas assim. Quando a gente usa essa palavra tradição, tradicional, qual que é a dificuldade de manter? Porque parece assim, quanto mais o tempo passa, a gente sabe que a importância da tradição, de saber da cultura de um povo, para a gente entender de onde nós viemos e para onde nós vamos. Mas eu vejo que cada vez mais essa palavra tradição, as pessoas parecem ter meio assim, não, eu sou da modernidade, né? Fica distante. Exatamente. Não é uma impressão minha, não, né? Isso parece que acontece. Você está corretíssimo. Então, assim, eu vejo que é um trabalho quase que, assim, é muito complicado, eu imagino, você manter essa tradição. Muito difícil. Porque eu vejo que é uma falta de interesse, mas de se ver a importância de manter-se essa tradição. Exatamente. Para a gente saber de onde nós viemos, como que começou, para não deixar morrer. Exatamente. É porque, ao receber a autorização de usar aquele espaço, quando eu entrei no salão, já tinha aquele palco construído. Lindo aquele palco. E eu retornei à minha infância, né? Morei em Rancho de Pau a Pique, lá no Mato Grosso, na infância com meus pais. Bati o olho e falei, já sei o que eu vou fazer. Tá lá um rancho caipira. Olha só. Madeira de pau a pique nas paredes, peças tradicionais, né? Machado, foice, você vê de tudo em exposição. Bem temático mesmo. Bem exatamente. Bonito. E ali, isso fez com que a gente passasse a ser uma certa referência dentro de Goiânia, assim, em termos de cultura tradicional. Tem um exemplo de um ex-aluno de Catira, lá do CTCG, quando garoto, fez parte lá dos nossos grupos folclóricos, né? A gente sempre procurava manter grupos, catira, fiandeiras, contadores de causos e violeiros, né? Reuniões. Chegamos a ir a Brasília interpretar o hino nacional para mais de 3.000 pessoas na viola. Olha só. Olha que ganho. E já passaram artistas lá que depois já despontaram assim no mercado nacional? Tem, vamos dizer assim, um destaque regional, sim. Tem muitos, inclusive já com projeção nacional, né? Pessoas que hoje sobrevivem da arte, né? Arte. São violeiros, duplas de tocam viola e violão, ou então acordeon, e que se destacaram. Muitos ficaram pelo caminho, que faleceram, muita gente competente, muita gente de habilidade mesmo, manual. Você talento vê. Mesmo, né? Também, Talento. Eu imagino. Também, desistência. Não é um mercado né? fácil, não. É um mercado não é fácil. Complicado. E a grande mídia, né, infelizmente, não valoriza isso. A tradição.
né? É a tradição. Agora é o tal de TikTok, não sei se o senhor já viu, mas é só o TikTok. É por isso que eu falei, eu digo assim, o senhor é muito bravo, né? Valente nesse sentido de manter essa tradição viva, porque o mundo está indo para outro caminho, de coisas assim, muito fugazes, efêmeras demais, superficiais também. Então, quando a gente fala de tradição, tem que ter muito amor mesmo e não deixar que isso E conhecer isso um pouco também, né, Lara? Porque senão a pessoa não acha graça, não vê sentido, né, em tentar preservar aquilo. Mas para que isso, né? Porque se ele não vivenciou antes algum fato relacionado, vamos dizer assim, ou seja na sua infância ou já depois de adulto, mas ele não valoriza, ele vê, não, isso é arcaico, é do tempo de meu avô, isso não é para mim, que eu sou... E tem muitos alunos hoje nos cursos que vocês oferecem lá? Estamos retomando agora, né? Já no curso de viola e violão, sim, que já está com um bom número. Mas as artes plásticas, infelizmente, ainda a gente não conseguiu reativar. Talvez também tem que haver uma maior comunicação também, eu imagino. Está faltando um pouco mais de mídia, de exposição, né? E um pouco mais de atrativo para poder atrair mais pessoas para estudarem. E a catira, o pessoal procura também? Também, eu estou com um projeto em mente e aí eu já peço autorização a vocês em casa para estender o convite aí para os empresários, né, de Goiás, que o projeto é simples, fácil de ser desenvolvido, que nós temos a estrutura física, o espaço, temos os professores disponíveis e eu estou em busca de empresas que possam patrocinar o pagamento mensal de um salário para cada professor. E com isso a gente ofertar os cursos gratuitamente para crianças de 6, 7 anos até 16. Porque 16 para frente eu acho que o camarada tem que pegar no cabo da enxada e ir à luta e brigar pela sobrevivência. Né? Então, oferecer isso para as crianças, né? Catira, viola, violão, teclado, a criançada. Nós temos exemplo lá de criança que aprendeu a dançar catira, que foi uma coisa fantástica. A mãe falou, Farid, eu não consigo entender de onde esse menino tirou isso. Esse talento todo. E criança aprende rápido também. Aprende com muita facilidade. E o senhor toca viola mesmo, violino? Não, eu só... É um apreciador. Eu engano, Pedro. Como eu não tenho habilidade para música... Mas, pelo fato de ser comunicador, eu fui obrigado a enveredar, principalmente no campo da música caipira, né? Entende. Você sabe uma música que é boa e uma que não é boa, né? Exatamente. A gente adquire uma experiência, né? Mas pegar e executar, tocar, cantar, eu costumo dizer, eu desafino até falando. Então... E o seu programa na rádio? É quantas vezes por semana? Qual rádio? De segunda a sexta-feira. Daqui a pouquinho eu chego lá e entro ao vivo. Das 18... Já vai daqui direto para lá? Das 18, eu resido lá no local e é onde é a rádio e a TV Tradição Goiana também, né? Então, chega lá, já vou... Das 18 até que horas? Das 18 às 20. E qual que é o conteúdo lá do seu programa? É só informações? Não, música caipira, né? Música tradicional. Às vezes entram algumas... porque a gente luta pela sobrevivência e tem alguns artistas que já fazem um estilo diferente, mas paga, quer divulgar, né? E aí, com isso, a gente acaba mesclando um pouco lá a programação. E declamo poesia, conto causa com linguagem caipira, passo informações culturais, né? Eventos. Todos os dias de segunda a sexta-feira. E é transmitido também simultaneamente pela rádio e pela televisão. O que eu fiz? Eu consegui cruzar o áudio do computador da rádio. Eu rodo 2 áudios, 2 músicas, né, de artistas goianos e rodo 2 vídeos. Então, quando eu rodo o áudio na rádio,
o áudio vai para a transmissão da TV. E com as câmeras eu fico mostrando imagens do cenário enquanto está rodando o áudio. Depois eu inverto. Eu rodo 2 vídeos na TV e o áudio vem para a transmissão na rádio simultaneamente também. Entendi. Então tem uma engenharia montada lá. Rapaz, depois de apanhar muito, mas consegui. E o senhor mesmo que opera a mesa lá, faz tudo? Tudo. O que eu fiz, né? Tem a parte técnica, que antes era só rádio, técnica e locução, né? Mas aí eu transferi, por causa da TV, da imagem, eu transferi a minha estrutura técnica para o cenário, lá para o palco, naquela bancadazinha lá. Eu vi lá, tudo uma mesona, assim, desse tamanho aqui, uma mesa, todo equipamento, Aí eu coloquei necessário. A mesa de áudio embaixo de um giral, e ali eu estou com um microfone em frente, eu tenho o mouse do computador da rádio e o mouse do computador da TV, uma mesinha de corte, bem tradicional, tem um amigo que grava lá, ele falou, vamos jogar videogame, rapaz? Que parece um videogamezinho muito antiga, né? Mas a gente faz. E aí, com isso, eu apresento, eu controlo a mesa de áudio. Produzo o programa. Assovia e chupa cana, tudo ao mesmo tempo. E atende as mensagens do WhatsApp, que de vez em quando ainda chegam alguns. Nossa, que legal. Farid, e você lembra de algum caos aí para compartilhar com a gente aí? Uma história bacana? Rapaz, tem. A Lara presenciou lá eu declamando um poema. Foi. Que é de uma poetisa goianiense denominada de nome Dali Novaes. E ela retrata muito bem o nosso jeito de ser lá no CTCG, que é ser caipira, né? Então, ela fala assim: ser caipira é dizer uai, exclamar trem bom e se orgulhar do que diz, é sentir o cheiro da terra e nunca esquecer de ser feliz. Ser caipira é abraçar o compadre, beber uma pinguinha antes do jantar, falar do passado com alegria, dos pagodes na roça e do jeito gostoso de amar. Ser caipira é não ter vergonha de ser honesto, defender com garra seus direitos, lutar com dignidade sem medo de perder e jamais ocultar seus defeitos. Ser caipira é viver com simplicidade, falar de Deus com esperança, ter a sabedoria de um mago e a ingenuidade de uma criança. Ser caipira é amar a terra, chegar à capital e se formar doutor, e nunca esquecer suas origens, por ser filho de um lavrador. Ser caipira é cumprir seu desejo, é ter alma de poeta e um coração sertanejo. Que é isso? Aplausos para a poetisa Dali Novaes, né? Parabéns. Fiquei arrepiada. Muito bem declamada também, fiquei arrepiado aqui. Eu também sou caipira do mesmo jeito, viu? Ele está no cenário aqui, mas nós somos sertanejos também. Que maravilha. Agora, existem os causos com linguagem caipira também, né? Pode ser um? Pode. Tem tempo? Pode, temos tempo. A autoria de Luiz Iglesias e Valdomiro Lobo. E o caipira, você sabe que ele é muito devoto, ele é muito religioso, né? Ele católico. É pegado católico por devoção. E o Luiz Iglesias e Valdomiro Lobo escreveram um poema que explica por que a flor do maracujá é roxa. Vocês sabem? Não? Ele diz assim, ó: após Antônio eu lhes conto a história que eu vi contar. Por que razão nasce roxa as flores do maracujá? Maracujá já foi branco, eu posso em tela e jurar. Mais branco do que a coaiada, mais branco do que o luar. Quando as flores brotavam nele, lá para os confins do sertão, maracujá parecia um ninho de algodão. Mas um dia, há muito tempo,
num mês que até nem me lembro se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro, nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer. Numa cruz crucificado, longe daqui como que. Pregaram Cristo a martelo e, ao ver tamanha crueza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava o vento nos campos, chorava as folhas e as ribeiras, sabiá também soluçava nos galhos da laranjeira. E havia, junto da cruz, aos pés de Nosso Senhor, um pé de maracujá carregadinho de flor, e o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, no pé de maracujá tingia todas as flores. Foi assim, seus moços, a história que eu ouvi contar, por que razão nasce roxa as flores do maracujá. Que lindo também esse. Sensacional, que é isso? Muito obrigado. Esse aí eu Tem fiquei que esparramar emocionada no mundo também. aí. Compartilha, gente. Ó, isso aqui é conteúdo raiz. Raiz. Né? Caipira de verdade. De verdade muita coisa, mesmo. Tem muita Farid, coisa boa. você acha que mudou muito a sua comunicação quando você começou na rádio para hoje? Porque eu vejo assim, hoje a gente tem uma linguagem muito assim, do dia a dia. Porque eu lembro de escutar a rádio e aí eram aquelas vozes, né? Era assim, diferente. Você teve que se adaptar a tudo isso ou você mantém o seu estilo fiel, assim, desde quando você começou? Eu mantenho, de uma certa forma, mas sempre ocorrem mudanças, né? Porque, no caso, por exemplo, como eu declamo poesia, eu tenho um rapaz, olha só que maravilha. O rapaz, ele mora aqui em Aparecida de Goiânia, ele concluiu o 2º grau, lá numa escola próxima ao CTCG, era Escola Mariana Rassi, e já depois de adulto, né? Cabeça já branca, mineiro. E aí ele passou a enviar poesias para mim. Hoje, o meu programa não fica sem eu declamar um poema dele. Apenas com o 2º grau que ele tem, o camarada tem uma facilidade no uso das palavras do português tremenda. Olha só. E a cada momento ele aborda uma temática diferente, fala das flores, fala de amor e aquela coisa toda. Se você olha para figuras assim, você não acredita. Fala, mas não é possível. De onde vem isso, né? E deve ter muita também, porque sempre tem um poema dele para falar num programa. Ele me manda, em média, 2 poesias por dia. Como é que ele chama? Chama Ricardo. Ele usa um nome artístico de Ricardo Lemos, né? Mas o nome dele parece que é... me esqueci, fugiu agora. Mas é o Ricardo Lemos. É o Ricardo Lemos. Faz. Diariamente no meu programa. Eu chego lá agora, pego o celular, tá lá. E ontem, por exemplo... Seu parceiro, então, lá no parceiro. programa. Ontem, por exemplo, passei o maior sufoco que eu não fiz uma leitura prévia. Foi na tora. E aí foi na tora, eu falei, Ricardo, os tropeços vai perdoando aí. Porque... E falar em tropeço, o que aconteceu assim de super inusitado? Que programa ao vivo não é fácil. Já tentei algumas vezes me aventurar no ao vivo, eu falo, tem que ter talento, porque o raciocínio tem que ser muito rápido. Exatamente. Qual foi assim, a pior coisa assim, que você lembra que você falou assim, nossa, que vergonha, ou tipo assim... Ai, não Deus. precisa nem ser ao vivo, Lara, porque eu fiz televisão também durante muito tempo em Goiânia, né? Eu fiz 3 anos na TV Metrópole, que era NET, né? Não sei se ainda existe, né? Mas era uma TV a cabo e eu gravava lá no cenário. E aí você já imagina, né? Agendamento, violeiro, camarada chegar em cima da bucha, ela faria imprevisto, não dá. Passar o som ainda, né? Regular, e viola. aí, não ia. Não tinha jeito. Normalmente eu apresentava 4 duplas, né, no programa e fazia um cantinho poético lá, declamando um poema e tal. Mas, de repente, 2 não compareciam. E aí, rapaz? Vai acabar mais cedo o programa, não pode. Era um dilema. Então, já era um sufoco para você conseguir gravar e montar um programa de 1 hora, né, que tinha que entregar na TV na sexta-feira.
querendo ou não querendo, tinha que estar lá. Tendo conteúdo, não tendo conteúdo, não, se vira. Se vira. Então, ali já é um sufoco, mesmo sendo um programa gravado, né? Agora, ao vivo, você imagina. Internet. Cai. De repente, Tem isso trava. também. Outra hora, oscila. Fica ruim o sinal. Fica ruim o sinal, aí é mensagem. Ah, não, tá travando, tá não sei o quê. Acontece de tudo. Agora, você tem que sempre ter o comando da situação, né? Como condutor do programa ali, no meu caso, por exemplo, eu tenho que encontrar uma opção, uma saída, né? Quando eu vejo que é um fato externo, eu busco uma solução em cima dos causos, das poesias. Já deixa na manga lá alguma coisa. Já tem na memória, graças a Deus, tem até uma boa memória. E aí a gente socorre com essas opções, né? Busca uma saída para não travar, né? Porque se você parar, aí complica. E aí a gente volta lá atrás, no período de estágio na Brasil Central. Eu tive um amigo lá, bom locutor, excelente, e o nervosismo para quem está iniciando, né? Você imagina, numa Brasil Central e com a técnica lotada de radialista, de pessoal da gráfica, diretoria, profissionais de altíssima competência. Todo segmento, rapaz, e olhando para os dois, barriga verdes, Mas você sabe, Farid, igual eu também tenho um canal no YouTube, né? O outro canal que eu tenho chama Estado de Chão, e tem esse aqui também, tô junto, mas uma coisa que eu percebi é que depois que você vai de certo tempo, parece que quando liga a câmera uma marcha acontece. E aí as coisas fluem. Exatamente. Né? Tanto é que por trás das câmeras, às vezes eu não tenho tanta comunicação quanto eu tenho quando eu tô gravando. É impressionante. Exatamente. Você também, Lara? Sim, demais. Muda até a fisionomia, a voz, tudo. A expressão, né? Tudo muda. O olhar. É impressionante. Acontece essa mágica. Quando eu apresentava na TV Metrópole, teve uma advogada, mora em Aparecida, e ela passou a assistir e voltou lá num domingo cultural qualquer, né? Farid do céu, pelo amor de Deus, você comunica com o olhar. Olha só. Eu falei, amém. Parece, eu falo assim, mas uma necessidade. Sim, eu falo assim, eu gosto de falar que tudo a gente aprende, mas a comunicação, ela é um pouco diferente. Parece diferente. Que você tem que ter aquela, pelo menos a faísquinha assim, tem que ter para você desenvolver essa habilidade. Exatamente. Não tem como você começar completamente assim, do nada. Claro que tem, né? mas se você tiver esse talentozinho ali, mesmo que pequenininho, você vai desenvolver e vai ficar gigante. Exato. Então eu falo que para se comunicar tem que ter ali uma veiazinha. E eu aprendi muito com esse amigo locutor lá que me orientava, né? Que ele via que eu tremia e perdia o controle. Ele falava, Farid, inventa uma brincadeirinha. Mas hoje o cansaço está falando mais alto aqui, pessoal. Não leva a mal, não. Mas o Farid está devagar. Inventa alguma coisa ali para você sair daquela saia justa, como se diz. São os ganchos, né, psicológicos, né? Eu também tenho um. Meu é o então. Eu falo então, aí sai. Aí volta ao normal. Destrava. Aí acontece. Você tem isso, não, Lara? Eu não tenho nenhuma palavra assim que eu uso, mas de vez em quando eu travo. Preciso. De vez em quando a gente dá uma... Não tem como. Todo mundo. Nós somos seres humanos. Ninguém como é que fala? Máquina, né? Você faz a programação ali, lê ali o seu roteiro e fala, é isso. Não dá. Ô, Lara, e já aconteceu com você assim, ó. O Farid também deve ter acontecido já. Às vezes o pessoal te encontrar na rua e já vinha, assim, como se fosse seu amigo já de muito tempo, assim, porque já tem uma conexão, né? De escutar o seu programa, né? Vizinho lá do CTCG tem uma casa de material de construção. E a gente mexendo com reformas lá, né? Lá vou eu fazer uma compra de parafuso, qualquer coisa lá. E estou lá no balcão conversando com um funcionário e de repente escutei a voz de uma mulher, uma senhora. Eu vi alguém na TV. Eu falei, deve estar falando comigo, será? Que eu olhei, era a proprietária, a esposa do proprietário lá da loja, né? Da família. Aí eu falei,
eu acredito que talvez a senhora esteja falando comigo. Ela falou, moço, a gente não perdia um programa seu. Quando você estava lá na TV Metrópole, era apresentado aos sábados, né? E eles fechavam o estabelecimento 1h, iam para casa, e lá eles assistiam, a família toda reunida assistia o meu programa. Ia curtir esse então, programa raiz. Isso acontece ainda com frequência, né? Eu fui registrar, de vez em quando eu me atrevo a escrever alguma bobagem também, e um rapaz resolveu colocar melodia numa letra minha, né? Falou, Farid, mas eu fui registrar, e aí precisa você ir lá também para fazer o seu registro, sua carteirinha. E o escritório era administrado pelo Walter Mustafé, vocês devem conhecer, né? Que é cantor goiano aí, sim, advogado. E lá vou eu com o rapaz, cheguei lá, esperamos, ele falou, me passa a sua identidade. Entreguei a identidade para ele. E isso me deixou assim meio sem jeito, sem rumo, sem saber o que dizer. Porque ele pegou minha identidade e olhou assim, falou, mas espera aí, você é o Farid do rádio? Falei, rapaz, eu apresento um programa lá na Rádio Universitária há um bom tempo, já há alguns anos. Ele pegou e me falou assim, que não querendo me envaidecer, nada disso, né? Mas foi fato real, acontecido, né? Eu nunca tinha conversado com ele, nunca tinha me encontrado com ele. E ele disse assim, falou, rapaz, você tem um nome dentro de Goiânia que você não tem noção. Eu falei, você deve estar brincando comigo, né, meu amigo? Ele falou, não, rapaz, você tem um nome dentro de Goiânia que você não tem noção. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Mas é o poder da comunicação. É demais, a gente às vezes está do lado de cá, a gente às vezes fica numa bolha. Né? Porque a gente não tem noção da repercussão alcance, que dá o nosso trabalho, o alcance que dá fora daqui. Exatamente. Mas eu acho que isso é uma característica nossa, né? Porque tem gente, às vezes, que grava lá um TikTok, a pessoa já está se sentindo assim, o Roberto Carlos. Não, mas é porque nós somos profissionais da área. Exatamente. E aí existe o diferencial, né, Lara? Que é o preparo profissional real adquirido pela pessoa que faz, né? E outros que se aventuram, que às vezes têm uma certa facilidade de comunicação, né? De falar, de mandar um abraço. Eu costumo que são locutores de abraço. Abraço por fulano, abraço por fulano, e tome abraço, né? Então, mas o conteúdo é muito pouco, é vazio, né? E aí, às vezes, as pessoas encontrar uma válvula de escape nessas redinhas sociais que permitem, né? Grave seu vídeo curto. Sim. Aí o camarada vai lá e passa o recado. Tá tudo certo também, né? O importante é ser feliz. Exatamente. Também, tá mais democrático. Tem um lado positivo, né? Tem um lado tá mais democrático também. Com tá certeza. E acho que também a bagagem é muito de histórias vividas, né? Então, também. Tudo isso reflete na comunicação. Tem um ditado que fala, menino que não anda não vende picolé, né? Então quem não anda também não tem história. Né? Tem que estar rodando. Mas nós temos tempo ainda, não? O Farid abriu. Você não pode. Acho que nós temos mais uns 10 minutinhos aqui, ó. 10 minutinhos? Porque é o seguinte. A Lara esteve lá no Centro de Tradições e Cultura de Goiás e participou da festa junina, né? Promovida pela dona Sandra e o Adario. E, inclusive, foi sugestão do senhor Adario que existe um compositor sertanejo aqui em Goiânia que se chama Zé Venâncio. Ele observou um detalhe muito importante e eu passei a mão no mastro da bandeira dele. Falei, vou carregar junto com você, Zé. Essa causa. Porque é o seguinte, as festas juninas são demais, né? Essa é uma alegria pura, é tradição brasileira, né? No Brasil inteiro que acontece, mas um pequeno detalhe sempre fica de lado, que é a valorização de quem trabalha na roça. Então, só se ridiculariza e não se valoriza quem produz o alimento para quem vive na cidade.
E o Zé Venâncio escreveu uma música, né, e gravou essa música, e o senhor Adario que me deu a sugestão, que eu declamei o refrãozinho para a dona Sandra e para o Adario quando eles foram fechar o acordo comigo lá para fazer a festa junina. Eu me lembrei, eu falei, estou com esse pensamento aqui, e o refrão da letra fala assim: sou roceiro, sou caipira, sou chacota nas festas juninas, mas sou eu quem cultiva o chão para pôr vinho e pão nas mesas granfinas. E a letra é simplesmente demais. Perfeito. Ele fala assim, vou ver se eu dou conta, porque eu estou aprendendo agora, né? Tentando decorar para mim. Mas naquele dia eu passei a cópia para aquela professora que narrou a quadrilha, para que ela leve a ideia da provocação de uma mudança nas festas juninas, não descaracterizando, né, a parte folclórica, engraçada, alegre, não pode mexer, mas se criar um momento ali de valorização do produtor rural, do roceiro. E nessa madrugada estava até pensando, por que não, né? Coloca o pessoal, os dançarinos ali da quadrilha em fila, e entra lá o roceiro com sua majestade, a coroa na cabeça. E ele vai chegando e o narrador pode, por exemplo, vocês gostam de milho assado na fogueira? Todo mundo sim, né? Então vamos aplaudir o lavrador que produz o milho. E assim vai, né? Fala do pé de moleque, fala do quentão. De tudo, da pinga. Tudo. Exatamente. E tudo eu tá acho campo. que há da cachaça, que pinga é pejorativo, tem que ser cachaça. Eu não sabia disso, não. Não sabia, não. Mas há uma valorização do produtor rural, né? Não só se ridiculariza, né? E o Zé Venâncio, ele fala assim na letra: levanto bem cedo e vou para o roçado. Levanto bem cedo e vou para o roçado. Me banho de orvalho para chegar no eito, mas este serviço até me remoça. Trabalhar na roça me faz satisfeito. Embora eu saiba que tem brasileiro que diz que roceiro não é cidadão. Mas eu sigo em frente, não ligo para isso, pois sei que o fruto desse meu serviço vai alimentar milhões de irmãos. Sou roceiro, sou caipira, sou chacota nas festas juninas, mas sou eu quem cultiva o chão para pôr vinho e pão nas mesas granfinas. Sou mesmo roceiro e gosto de ser, plantar e colher me alegra tanto. Agora esqueci a parte, essa partezinha ainda não consegui decorar. Sou mesmo roceiro. Fugiu. Tá quase decorado, né? Mas é muito bonito. Mas pegamos a mensagem. A gente pegou a mensagem. E esse complemento é o mais bonito ainda, que depois ele fala assim, enquanto fugiu geral. Mas vai de ele fala que muito que a gente fala aqui também, né? Sempre falando. Mas sobre... acho que essa mentalidade, acho que ela vai mudando aos poucos aí, né? Porque aqui, a nossa função aqui, principalmente, é valorizar o produtor rural. Exato. Né? A gente leva a bandeira do agro, a gente fala que o produtor rural é a pessoa que mais preserva o meio ambiente, porque como é que ele vai destruir o ganha-pão dele, que é o solo, que é, né? Exatamente. A cultura, né? Então não tem porquê, né? E eu vejo que há uma necessidade de que as escolas, né, passem a ensinar a criança não só a ridicularizar o lavrador, né, mas reconhecer que aquele trabalhador ridicularizado, que anda todo sujo, como diz meu amigo Pedro Paulo das Chagas,
quando o roceiro vai para a roça, moço, ele mete a brilhantina, põe o melhor chapéu na cabeça, pega a melhor roupa dele, ele não vai rasgado, não vai remendado. Não vai. E ele tira o barro da botina, ele dá uma ajeitada ali no visual, né? Para chegar bem na festa, né? Então... Mas é importante realmente essa conscientização. Nós falamos muito aqui nessa bancada sobre a conscientização que o agro é do bem. É do bem. Que está aqui conosco. Se hoje a gente come bem, é porque o agro existe. O Brasil é a potência, né? É exatamente isso. Só para passar a mensagem principal dessa letra, é que ele fala que enquanto ridicularizam, né, chacoteiam, que ele é desengonçado, chapéu atolado, ele não perde o sonho de um dia construir um grande canteiro que possa matar a fome do mundo, né? Então, é fantástica a letra. Pena que eu me esqueci aqui. Não, mas já passou a mensagem, como disse o Pedro. Já passou a mensagem, está tudo certo. Farid, queria agradecer demais aí sua presença. Foi ótimo. Que papo gostoso, né, Lara? Foi muito bom conhecer sua história. Eu fiquei com uma sensação assim, parece que o Farid tem tanta coisa ainda a falar, tanta coisa a acrescentar, tantas histórias vistas, vividas. Causos, tem poesias. Sim. Já me atrevi até a escrever alguma coisa. Nossa, sensacional. Eu fiquei, assim, muito feliz com esse desfecho aqui desse finalzinho do nosso podcast, dessa conscientização, como bem o Pedro falou, é a nossa bandeira aqui. A gente está aqui para falar do agro. Eu tenho certeza que eu posso contar com vocês também, né, em nome do Zé Venâncio, né, porque a ideia é dele. E se vocês tiverem oportunidade, de repente, buscar conhecer essa música, essa composição, porque eu vejo como uma necessidade que se implante isso nas escolas para que a gente venha a ter no futuro a comemoração das festas juninas diferenciada, né? Ridiculariza, dança, desengonçado, do jeito que faz quiser. A brincadeira toda. Faz a brincadeira toda, é uma festa alegre, mas depois vem o reconhecimento daquele profissional que produziu aquela fartura toda que existe na festa junina, né? E por aí afora a mídia levanta tanta bandeira de politicamente correto de coisa que não tem nada a ver, né? Tem que levantar e a própria modificação das quadrilhas, né? Se transformaram em grupos de danças profissionais com show. Passo, shows, se afastou muito da realidade. Se afastou muito da essência. Deixaram o folclore lá atrás, da tradição lá atrás. Se afastou disso, concordo com você. E aí partiram para o ganha-pão. Né? Tá certo. Quem quiser ir lá para o Centro de Tradições Goianas, como que faz? Quem quiser fazer o curso de violeiro, de catireiro, não sei assim nós vamos chegar lá. Por enquanto não temos ainda o professor. Mas qual é a programação? Como que a gente faz para entrar em contato com você? O endereço? Se existe uma rede... nas mídias sociais, deixe seus contatos. O endereço é Avenida C12, número 701, setor sudoeste. A pessoa vai diretamente à sede do CTCG. Mas ele pode também entrar em contato comigo diretamente pelo meu WhatsApp, é 62 995 30 44 23. Perfeito. Existe uma programação semanal? Domingo. Todos os domingos? Todos os domingos, das 17 às 21 horas, é o Domingo Cultural. É um espaço para o artista de qualquer estilo, ele pode ir lá participar conosco. Você ouve desde a viola, da moda de viola, outra hora sobe outro com teclado, já toca forró e o povo já vai para a dança. E tá tudo certo. É tudo certo. E aí eu tenho até uma vivência, uma experiência vivida com um jornalista, que uma época esteve lá, sentou no cantinho, fazendo anotações e tal. Aí quando subiu um tecladista lá que mandou o forró e o povo caiu na dança, o camarada não se conteve, foi lá falar comigo. Falou, rapaz, mas não é Centro de Tradições Goianas? Eu falei, moço. Só que você não observou um detalhe, que é Centro de Tradições
e-cultura. Esse e-cultura inclui tudo. Pegou tudo. Abre o leque para perfeito. todos os segmentos, para toda área que queira vir divulgar o seu trabalho. Tem que ter espaço. Que bom, ficamos baixou a cabeça felizes e com esse agradeceu. espaço aí. Parabéns pelo seu Exatamente. trabalho, Farid. Sensacional. E aí, São Pedrão, 25 me anos fale de aí. vida, né? Pois é, parabéns. E seu contato, Pedro, para deixar O pro meu pessoal aí? é @porpedromaia lá no Instagram. Você pode procurar lá. É isso aí, o meu é @larabrito.real e também tem o nosso lá no Instagram, que é @portalagro2. E o nosso site, que traz todas as últimas informações do agronegócio do mundo todo para você, que é www.agro2.com.br. É isso aí, pessoal. Um beijo grande e até os próximos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.